Obrigado pelo convite. Então a ideia agora é eu vou fazer só algumas considerações, 10, 15 minutinhos, e aí a gente abre para discussão, pode fazer pergunta para mim, Danilo, Marco, enfim, a ideia é a gente discutir. Eu fiz uma colinha aqui, só um slide, depois dos 30 pode colar, então eu estou só para lembrar de tudo que eu queria falar. Mas basicamente, como o Marcos falou, eu sou cientista de dados, eu trabalho numa empresa, uma fintech chamada Lendico, a gente faz empréstimo pessoal pela internet. E lá, na verdade, o que é interessante é que assim, nós temos uma operação relativamente pequena, temos aproximadamente 30, 40 funcionários, mas a gente empresta de 10 a 15 milhões por mês. Então, a gente tem uma operação enxuta. Então, o machine learning é essencial, né, num ambiente desse. E aí, como o Marcos falou, eu trabalho como cientista de dados lá na Lendico. E como que eu virei cientista de dados, né? Eu sempre falo, na verdade eu sempre fui, mas um dia eu fui trabalhar numa empresa. Eles falaram, eu falei, qual que é o meu cargo? Seu cargo é cientista de dados. Eu falei, então pronto, virei cientista de dados, né? E a coisa mais interessante do cientista de dados que eu falo, acho que é mais que é uma posição chique, né? Porque, na verdade, você falar, pô, sou um cientista de dados, já aumenta a expectativa do que você vai falar. Mas o que é o cientista de dados, na verdade, né? É uma coisa que a gente, pelo menos eu trabalho já há algum tempo com essa parte, assim como o Danilo, o pessoal, acho que vocês também, a grande maioria trabalha, a gente sempre trabalhou com o quê? A interação, né, entre negócios, TI e a parte de análise mesmo, a parte de metodologia. Sempre foi isso, sempre vai ser. Hoje existe esse glamour nessa... na verdade eu falo que isso daí é uma tendência do pessoal de RH querendo reduzir custo, então vamos contratar um que faz tudo, mas é impossível, né? O que existe, então, eu acho que é a interação entre essas três áreas. E na verdade, assim, quando você tem um cientista de dados que é muito focado no negócio, eu sempre falo assim, se está muito focado só no negócio, uma pessoa que só entende o negócio, você vai ter uma solução para os problemas da empresa. Né? Se você tem um cientista de dados muito focado na parte tecnológica, você vai ter uma solução rápida, né? Mas nem sempre eficiente ou que vai resolver o problema do negócio. E se você tem um cientista muito focado só na parte estatística, você vai ter uma solução eficiente que vai traduzir o seu problema, mas que de repente não vai ser tão rápido. Então a interação entre as três áreas, né, que eu acho que é o grande ganho. E uma coisa que eu venho notado, acho que é uma tendência agora, com esse nome, cientista de dados, o grande ganho que teve é que hoje se existe uma interação, e não só interação entre as áreas, quer dizer, não só uma interação da técnica, mas entre as áreas. Porque antigamente existia isso, mas o pessoal de negócio falava, vamos deixar esse pessoal trabalhando aí, vamos ver o que sai daí. O pessoal de TI, faz a demanda aí, quando der tempo eu faço. E o pessoal fazendo a modelagem. Hoje não. Hoje o que acontece? A gente vê, né, cientista de dados ou estatístico participando de reunião de negócio, o pessoal de negócio se interessando pela parte de metodologia ou de modelo. Então está havendo uma interação, né, não só metodológica, mas de participação de conhecimento. Aqui, por exemplo, acho que existem pessoas de negócio, né, e pessoas de metodologia, pessoas de TI que estão querendo o quê? Se inteirar nessa área. Então acho que esse é o grande ganho. Um outro ponto que eu queria ressaltar é a questão que o Danilo comentou, que eu acho que é um grande desafio aí, a questão cultural, né, da implantação, da utilização de machine learning, ou de data science, enfim, big data. Os dois pontos principais, né, que eu considero, primeiro, a questão de vai ocorrer dentro de uma empresa quando se implanta ou se utiliza um processo de machine learning ou data science, mudanças de funções. Não digo perder a função, mas mudança, né? Mudança vai ter. Então, por exemplo, vamos falar do caso típico que fala, atendente vai sumir. Talvez o atendente não vai sumir, mas vai ter uma mudança, ele vai ter que ter um trabalho mais, não simplesmente de atendente, mas de resolver problemas. Então, por quê? Porque o cliente já vai chegar com um filtro específico, né? E uma outra questão que eu acho que esse processo, o machine learning traz também, é a mudança cultural, os processos decisórios das empresas, né? A partir do momento que você fala o seguinte, olha, eu vou fazer um algoritmo para oferecer para o meu cliente o produto mais adequado. Tá, isso é possível, normal, mas e se a empresa trabalha com um regime de metas? Como é que vai funcionar isso? Poxa, antes era meta, agora eu ofereço para o meu cliente o que é melhor para ele, talvez não seja aderente às minhas metas. Isso tem que mudar. Então tem que mudar o processo decisório na empresa,
Como é que vai fazer isso? Então são os grandes desafios que eu acredito que um processo de machine learning, os principais pelo menos, a mudança de funções internas e a mudança do processo decisório. E o outro ponto, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Outro ponto que o Danilo comentou que eu acho que também é fundamental, né? Data Science não é uma estratégia, é o apoio a uma estratégia, né? Então, por exemplo, a minha estratégia agora é implantar Data Science. Não, na verdade, parece um jogo de palavras, mas é importante. Na verdade, o Data Science vai te suportar uma estratégia. Por exemplo, eu quero aumentar o meu nível de atuação no Brasil. Então, eu posso usar o Data Science para atuar com essa estratégia, né? Eu quero atender o meu cliente de maneira mais adequada. Então, o Data Science vai te suportar para tomar... Eu quero ter uma visão, que nem o Marcos mostrou, a questão de mídia. Eu quero saber o que o pessoal está comentando comigo na rede social, qual a percepção da minha empresa na rede social. O Data Science vai te suportar essa estratégia para poder te orientar a decisões na rede social, né? Então, o Data Science é um suporte à estratégia, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, o Danilo comentou, mas só queria ressaltar. Bom, então acho que agora a ideia é a gente abrir as perguntas. Enfim, fiquem à vontade a perguntar questões técnicas, não técnicas. Só pode perguntar a idade, né? Fiquem à vontade. Perguntas? Ninguém tem pergunta? O NAG é colaborativo? As pessoas colocam um pacote lá? Sim, ele tem uma community. Sim, você pode ter uma comunidade como o OR, você pode tem colaborações. Tá? Você também pode fazer e colocar, mas tem que passar pela validação lá dos engenheiros online. Mas já tem uma vasta rede de comunidade de colaboração. Legal. Tá? Eu vou fazer assim, eu vou fazer algumas perguntas aí, de repente até para o Danilo. Eu acho que ele tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, talvez fuja um pouco do tema, mas é o que você falou, que você trabalha na Lend. Como vocês encaram essas novas formas de análise pessoais de hoje? Vocês usam isso? Entra nessa curva do hype que, na verdade, não vai servir para muita coisa? Então, vou falar especificamente da Lend, tá, no caso. Como o Danilo falou, acho que tem muito hype, o pessoal acha que chega lá, por exemplo, faz o processo, é tudo automatizado. Não, mas tem muitas pessoas ainda envolvidas e a gente tenta, na verdade, resolver problemas da empresa. E muitas vezes esses problemas não necessariamente passam por uma solução de Big Data, né? Eu vou te dar um exemplo prático do que eu estou falando. A gente tem uma parte do nosso processo, nós não temos agência, então todo o processo é online. Uma parte do processo é mandar documentação, né? Foto ou escaneado e tal. Então, a princípio o pessoal pensa, vai chegar lá a documentação, vai ter uma machine learning que vai identificar automaticamente. Não, na verdade cai na mão de um analista e ele faz o batimento lá, ver se é ou não é. Mas aí vamos falar um pouquinho disso, a gente começou a fazer alguns estudos com relação a isso, né? E aí tem também a questão, que eu acho que é importante do Data Science, a questão da criatividade, né? Hoje ainda não é tão eficiente, é um pouco, e é caro, você, por exemplo, pegar um documento e fazer uma identificação de face, por exemplo. Não é uma coisa tão simples de ser feita assim, com uma acurácia que a gente precisa, né? Então vale a pena ainda usar o fator humano, o analista, para fazer essa verificação. Mas vamos ver algumas questões lá que a gente avaliou, para poder não necessariamente ter que pegar por um Hadoop ou Big Data, assim, por exemplo. Para que você precisa de um documento, né? Vamos pegar a essência do problema. Só estou te mostrando esse exemplo só para você entender que às vezes a gente não precisa viajar tanto lá no topo e pode estar mais na terra. Para que você precisa de um documento? Na verdade, né, quando você chega, todo mundo chegou na portaria, aí você fala, eu sou o Marcos, tal, vou no evento, tá, documento. Para que você precisa do documento? Para provar que você é você. Basicamente é isso, né? Por que você precisa do comprovante de endereço? Para provar que você mora naquele local, certo? Então aí a gente já começa a pensar assim, bom, então eu vou, por exemplo, imaginando lá na Lend, eu vou pegar, fazer uma verificação se o documento é verdadeiro, se aquilo não é uma fraude, se a foto bate com a foto que ele mandou da selfie. Tá, mas na verdade, eu não preciso do documento, eu só preciso provar que você é você. E provar que você é você, no mundo online, é muito mais fácil. Por exemplo, vocês são um exemplo de como eu posso provar que você é você. Por exemplo, o Marcos me apresentou, Marcos Kopp. Provavelmente muitas pessoas foram lá e foram no LinkedIn
e acessar, o Marcos Koch, é ele mesmo e tal. Se você vai vamos pensar de uma maneira, você vai no LinkedIn de uma pessoa, e essa pessoa tem um LinkedIn, a empresa que ela fala está lá, você vê que o LinkedIn dela não foi criado recentemente, isso dá para você pegar. Essa pessoa é essa pessoa? É. Você precisa do documento dela? Não. Então, uma API no LinkedIn consegue provar que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, não preciso de validar documento, fazer um processo de avaliar se o documento é ou não é, se a face bate com a face. Basta provar que a pessoa é a pessoa. Né? Endereço. Vou ver se ela está mandando o comprovante certo. Se eu fizer um sistema de geolocalização e conseguir comprovar que ela está naquele lugar, é bem provável que aquele seja o endereço dela. Talvez eu não precise ver. Então, existem muitas questões que lá na lente a gente faz que a gente acaba usando análises tradicionais, mas usando alguma criatividade e não parte tanto para esse lado Big Data, tão glamuroso assim. Entendeu? Eu posso perguntar? Pode. No exemplo que você deu, eu acho que você não está provando que a pessoa é ela mesma. Você está se convencendo de que é ela mesma. Sim. Aí provar que ela é ela mesma vai ser diante de um juiz numa eventualidade, assim. Isso. E aí você não tem problema jurídico depois, porque o LinkedIn não serve como prova, não serve como... Eu dei o exemplo do LinkedIn, mas assim, existe uma série de verificações que a gente pode fazer que juridicamente hoje em dia começa a valer, tá? Que nem uma coisa, então, por exemplo, a gente não faz hoje a verificação da pessoa por rede social, por exemplo, por causa dessa questão jurídica. Mas a gente fez agora um processo de assinatura digital que juridicamente começa a valer como assinatura num problema jurídico. Então esse caso do LinkedIn realmente tem um problema jurídico, tá? Mas já existe, a gente tem algumas conversas, tá, de questões que a gente consegue avaliar que ela é ela mesma através de uma série de steps aí e valer juridicamente também. Então hoje por exemplo, essa questão da identificação, o problema principal é o problema jurídico. A gente consegue identificar que uma pessoa é ela, ou a gente se convencer, mas a gente não precisa ainda pedir o documento por questões jurídicas. A assinatura a gente já conseguiu avançar, a gente faz um processo hoje que é VSMS, que equivale a uma assinatura juridicamente. Legal. E posso também colocar um ponto de vista aí? Sim. Não necessariamente eu preciso provar que aquele cara é ele, mas eu posso calcular qual é a minha chance de risco que eu quero correr. Também. E eu quero linkar isso com quando eu falei ali que o pensamento estatístico, etc., não dá para ser jogado fora, porque a gente faz muito isso em crédito, por exemplo. A machine learning, eu vejo muito pessoal falando assim, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Às vezes você não tem que acertar, você tem que saber qual é o risco que você está disposto a correr, se isso vale a pena ou não. Isso envolve o papel do data scientist no que tange a negócio, o conhecimento dele de negócio. Cara, eu tenho um erro aqui, cara, minha acurácia não vou acertar 99, mas eu vou acertar 95. E aí, paga a conta, não paga? Qual é o risco jurídico que eu vou correr com isso? Eu vou tomar pau, não vou? Faz tudo parte da estratégia, né, por trás de uma metodologia que você vai fazer, né, de acurácia, olha, não vale. Conta financeira, dinheiro, etc. Quer dizer, a acurácia não é o único indicador que qualifica se eu vou usar ou não aquele modelo. Mas entre outros elementos, como você comentou. Tem uma pergunta. Acho que boa parte das pessoas que estão aqui, eu penso assim, trabalha ou trabalhou de alguma forma com essa questão do data science ou de uma análise um pouco mais aprofundada ou da inteligência analítica. Eu tenho percebido que nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, existe uma pressão muito grande das lideranças no sentido de operacionalizar o que a gente faz na nossa máquina. Porque todo mundo aqui está careca de saber que se você entrar no LinkedIn, o cara do Data Science Central vai te flodar de coisas de como você pode fazer e quando você vai ver a base de dados deles é de 15K e fica lindo. Minha pergunta para os 4 é, como é que vocês lidam com a operacionalização das coisas que vocês fazem nas máquinas de vocês para o negócio de vocês? O Juca trabalha com validação, é interessante para falar, Juca. Bom, uma pergunta bem complexa aí, né? Bom, na validação especificamente, meu skill está um pouco mais no que a gente chamaria de little data hoje, né? Tudo no data warehouse, bonitinho, um mundo mais conhecido, assim, né?
Mas enfim, o que eu vejo mais assim, hoje em dia é uma coisa mais tradicional mesmo, né? Tem ali o Data Warehouse, faz uma amostragem. A questão que eu acho até mais delicada é até o desenho do estudo, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, que pode jogar tudo a perder ou pode levar ao sucesso da sua análise. Por exemplo, né, eu estava perguntando aqui, o negócio da bicicleta. Como é que será que é o desenho do estudo que ela fez? Será que ela pegou estações de bicicleta ocupadas e vazias e ocupou estações aleatórias sem problema e andou uma hora para trás e coletou os dados? Ou será que ela coletou os dados em vários momentos no tempo? Ou será que, dependendo até de como você pega os dados, você vai ter um dado que não serve para nada? E independente dele ser grande ou pequeno, ele pode ser tão grande quanto você quiser, ele vai continuar não servindo para nada. Isso acho que é um grande issue, assim, né? Em geral, até alguns movimentos que eu tenho feito em ajudar as pessoas a fazer desenhos mais eficientes. Por exemplo, por que você faz uma amostragem? Na minha cabeça, assim, é para ganhar tempo de máquina. Porque né? Não é por outro motivo. E eu já vi, até, desculpa se alguém tem a sua opinião, mas eu acho muito falacioso a pessoa falar assim, se a sua amostra é muito grande, a estatística começa a dar pau, né? Eu já entrei em debates homéricos por causa disso. Mas... sempre, né? O pessoal isso. Mas eu não acredito nisso, acho que é muito falacioso, enfim. Mas eu tenho feito, por exemplo, muitos esforços para que as pessoas façam amostras mais eficientes. E pensem, né, na pergunta, por que eu estou fazendo uma amostra? E não porque todo mundo faz. Porque é assim que todo mundo sempre fez. Bom. Mas tem mais... A gente comenta. Você quer comentar alguma coisa? Eu só queria, acho que é só bem pontual, só porque até a gente comentou isso no café, que eu acho que é importante, porque eu acho que tem essa questão de implantação, tem dois mundos aí, vamos dizer, diferentes, que eu acho que é importante salientar. Hoje eu trabalho numa fintech, uma empresa, uma operação pequena, tipo assim, é meio questão de sobrevivência e implantar rápido um modelo de machine learning. Então assim, não é que tipo assim, você consegue convencer o seu... Na verdade não convence, tipo assim, eu mostro pra ele, isso dá resultado, putz, então vai lá e implementa. É um outro ambiente. É como se aí fosse você pega um ambiente... mesmo, exatamente. no seu caso. Exatamente. Você conseguiu melhorar, você conseguiu reduzir, por exemplo, que o Danilo comentou, você conseguiu aprovar esses clientes mais rápido usando esse modelo, implanta, né? Então é meio questão de sobrevivência. Aí você tem um outro ambiente, que é um ambiente onde, vamos dizer, você tem uma estrutura mais engessada ou não tão data-driven, ou que não foi criada tão data-driven e quer mudar. Aí existem outros desafios aí que eu acho que dá para fazer uma outra palestra só falando disso. Né? E aí eu consigo enxergar o trabalho que a gente desempenha lá. E a gente fala de acurácia de modelo. Não, porque 98%. Cara, peraí, bicho, meu modelo está dando 15% de acurácia. Não parece. Não parece, cara. Você manualmente tem 2% de eficiência. Eu estou aumentando o seu trabalho para 15%. Já não presta? Você pegava 2 problemas, agora você está pegando mais 16 em si. Não está prestando. Então, esse é assim, o nosso maior desafio, acho que em termos de trabalho analítico, de até mudar esse paradigma de trabalho, é esse, cara. Pô, operacionalizar, às vezes, o negócio de 98% de 99% de acurácia, baseado num modelo que você está lá, o cara marretou aquela base, você vai implementar aquilo. Eu tenho uma frase para isso, bem rapidinho, assim. Eu costumo dizer que a gente não ganha para acertar, a gente ganha para errar menos. E a gente é bom pra cacete para errar menos. Esse é o trade-off, né? Olhando, Uma brincadeira que eu faço é tipo assim, tudo que for melhor do que jogar uma moeda, tá valendo. Se você conseguir qualquer coisa melhor que jogar uma moeda, você conseguiu alguma coisa. Agora, vamos para a última pergunta. Tá bom. Mas você um pouquinho da parte técnica, aqui um pouco mais, queria saber a opinião de vocês em relação ao mercado, né? Lógico que eu sei que vocês não têm bola de cristal, nenhum de nós aqui tem uma opinião mesmo. É assim, né? Eu gosto muito, né? Sempre trabalhei também com software livre e tudo mais, né? E eu vejo que hoje as ferramentas como o próprio Nime mesmo, né? Eu gosto muito do R também, sou das antigas e tal, mas o próprio Nime não deixa nada a desejar se a gente comparar com as ferramentas das grandes empresas, né? Como o SAS, o SPSS e tal, né?
Eles têm suas vantagens, são ótimas ferramentas também, né? Soluções da FICO, por exemplo, da Oracle, enfim, essas grandes empresas, né? Mas eu acho que cada vez mais o software livre tem ganhado, né, espaço, até por uma questão de custo. Alguém de vocês até comentou, falou, pô, não vou começar lá já gastando uma fortuna, deixa eu fazer um laboratório e tal. Nós, inclusive, fizemos isso lá na Porto, né? Começamos ali com software livre, uma coisinha menor e tal, isso dá, né, bastante argumento, né, para depois você melhorar. Queria perguntar para vocês o que vocês acham que vai acontecer com essas empresas, né, como a IBM, os próprios líderes ali do quadrante, que eu acho que podem ser até que caiam, enfim, né? Então IBM, SAS, FICO, Oracle, Microsoft e tal, nesse ramo, né? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a tendência vai, a parte de software livre e tudo mais, essa parte de colaboração, né, vai ganhar, vai subir mais, essas empresas vão cair? Se cair, o que vocês acham que elas vão fazer para reverter isso? Se eu puder falar rapidinho aqui, do ponto de vista bastante meu, eu acho que não é à toa que a IBM comprou a SPSS. Eu vejo o SAS mudando muito de atitude. Antigamente ele era muito corporativista, assim, eu vou vender para o JP Morgan, para o Itaú, para as empresas grandes. Aí os eventos hoje em dia do SAS, eles têm muito mais parceiros pequenos, tem aquela iniciativa do SAS, como chama o VAIA, né? O VAIA, que é uma iniciativa já tentando ter uma capilaridade um pouco maior, entrar nesse mundo do colaborativo. E nas empresas, o SAS perdeu sim popularidade, mas perder contas eu não sei, talvez tenha deixado de surfar uma onda, eu não sei dizer mesmo. Mas, assim, as grandes corporações ainda usam o SAS, eu acho, não ouvi falar de ninguém desligando o SAS, mas usa também o R, também o Python, e aí ele está investindo nisso, tem módulos do SAS para você usar o Python, o R também, e acho que é uma tendência de todas as empresas, o IBM está num movimento parecido, a FICO também tem ali as suas ferramentas, a FICO como vende consultoria, também, assim, opinião minha até, ela usa as ferramentas que tiver à disposição, inclusive as próprias, né? E eu acho que as empresas estão se movimentando nessa linha. O que o R, eu acho, fez de muito valioso, o R, Python, assim, criou comunidades colaborativas e trouxe aos olhos das pessoas qual é o valor de uma comunidade colaborativa. E aí está todo mundo querendo entrar mais ou menos nesse... né, usar essa ferramenta que é super poderosa. Legal. E com isso, a velocidade de evolução das coisas do R e do Python, cara, tem gente no mundo inteiro, 24 horas, trabalhando em cima deles. Não tem gente do SAS que vai dar conta de evoluir tanto. Perfeito. E os caras do SAS sabem. Então, assim, o SAS é um monopólio hoje, mas vai ter que correr atrás. Vai ter que abrir. Eu acho que ele está correndo atrás da sua maneira, né? O SAS não pode, de repente, falar, pronto, a partir agora é o open source aqui, toma. Não dá, cara. Acho que a empresa que vem mais mudando o modelo de negócio dela é a Microsoft, que percebeu isso. E eu acho que é a que comprou a RStudio, eles estão fazendo. Eu fui num evento há um tempo atrás da Microsoft e seria insano, mas tinha um adesivinho lá da Microsoft, tipo assim, eu amo software livre. Se você levar esse adesivinho há uns 3 anos atrás, os caras vão falar, meu, que é isso? Eu acho que é uma das empresas que está vendo esse movimento e é a que está. Deve estar, eu não conheço o Microsoft. O Google comprou o Kaggle, né? E eu tenho ouvido que eles mesmos têm lançado alguns desafios, assim. O Google, de repente, está desenvolvendo uma ferramenta que não está ainda, ou tem algum issue ali, e aí lança uma proposta para ver o que o pessoal vai comentar. Então está tendo a Microsoft, esse vai ver, né? A Microsoft ela fez um shift, assim, mas já são quase 10 anos já que ela vem fazendo uma mudança, ela parar de vender software de caixinha e começar a falar, agora eu vendo só serviço cloud e eu quero todo mundo colaborando, porque não dá para competir de fato, como conversando com o SaaS. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que já viu SaaS, nunca mexi com SaaS. Mas se eu entro num site do SaaS e falo, eu quero aprender sozinho, por mim mesmo. É meio complicado, então tem umas barreiras de preços e cursos que assim, putz, sozinho eu não consigo. Eles começam a abrir para você aprender assim. Já eles, com uma colaborativa, abrindo para você, o pessoal vai entrando, vai comentando, eles não vendem mais software de caixinha, vendem o serviço. Então você está usando as ferramentas dele
e usando o serviço. Tem uma coisa também que a gente tem a provocação, meu. Eles, acho que ao longo desses últimos 20 anos, eles conseguiram uma capilaridade tão grande, mas tão grande, que eles não vão acabar de uma hora para outra. Tá, beleza, tem o SO que roda na sua máquina, é Windows, tem o 90% dos servidores da sua empresa rodando, mas agora isso pra mim já não é tão suficiente, porque eu sei que daqui 20 anos vai mudar tudo, então eu preciso... Isso vai cair, isso vai ser minha vaquinha leiteira que vai cair o dinheiro lá que eu vou pagar as minhas contas, mas agora eu quero transformar isso numa empresa centenária, de repente, não sei. Foi solicitado uma última muito rápida. É mais pessoal de negócio, como é que a gente está vendo assim, todo ano dezenas de novas plataformas para data science, e assim, cada uma prometendo coisas distintas para facilitar ou ser mais rápido. E tem também um pessoal resistente de R e Python para usar um self-service analytics. Eu queria só perguntar assim, como é que vocês estão lidando, fazendo link com o que ele comentou, com o tempo gasto para aprender uma nova plataforma no dia a dia de trabalho? Porque tem a decisão do trabalho, ele tem que ser rápido e tal, mas também tem uma plataforma nova para testar. Por exemplo, coloca o Nine para o pessoal rodar lá. Como é que vocês estão lidando com o tempo de aprendizado do cara que tem que rodar essa plataforma nova? Porque o conceito, o cara que está lá, ele já tem. Ele veio do R, do Python, ele tem a base. Mas veio lá o Nine, o RapMiner, Atrix, ou o que seja. Como é que vocês estão lidando com esse tempo de aprendizado? Eu acho o seguinte, cara, para nossa sorte, acho que esse público que está mexendo com isso, faz isso porque ama isso. Não é trabalho. Então, assim, tem muita gente que aprende por vontade, cara. Tem gente que vai aprender Python, vai aprender Nine, vai aprender... SAS, o cara trabalha com SAS, a maioria dos lugares. Mas, assim, felizmente, eu acho que espontaneamente algumas pessoas vêm falando e fazendo coisas. E falam assim, cara, e de fato, muita novidade que está aparecendo. Uma coisa que potencializa muito isso é webinar. Cara, tem muito case hoje no YouTube, é muito fácil, né, cara? Você digita um negócio, você vê, tudo parece ser interessante, né? E a gente não dá conta de digerir tudo, né? E assim, eu pelo menos lá como líder da área, eu não incentivo também tanto pra galera, cara, vamos trazer tudo que é novidade aqui, senão a gente fica lá no hype e não sai do hype, né? Mas essa coisa não morre sozinha, porque as pessoas, cara, voltam pra casa, tem gente fazendo mestrado, tem gente fazendo doutorado, mesmo quem não faz, tem Kaggle, tem gente mexendo no Kaggle, não é porque o chefe mandou, o cara vai lá que ele gosta, né? Então, eu acho que isso alimenta um pouco essa oxigenação de inovação da empresa. Legal. Se eu puder só ajudar você com uma coisa menos assim, mas há 2 anos eu tive um desafio mais ou menos como esse. Sabe? Pô, e aí, meu, precisamos montar uma iniciativa aqui e a gente precisa achar ferramenta e não tem dinheiro, aí jogar a fumaça ninja, vou para uma reunião, volto mês que vem, eu quero ver alguma coisa rodando. E por um acaso a gente achou o Nine. E uma coisa que eu até perguntei, e hoje eu falo muito, eu não tenho mais, eu tenho me falado, não se preocupar tanto com tecnologia, porque a tecnologia ela vai mudar mesmo, e vai haver de fato uma abertura muito maior das plataformas, só eu acho que é mais importante você levar sempre em consideração a velocidade com que o seu time vai aprender uma ferramenta nova. Se é semana, se é mês, não vai aprender 10 dias, isso é um fato, mas vai aprender minimamente a operacionalizar aquilo. Porque o que importa, na verdade, cara, é você operacionalizar um processo, porque empresa grande, ou em qualquer empresa que seja, é processo. Então, assim, eu tenho que construir um processo de ponta a ponta, com entrada de dado, tratamento de dado, output, alguém vai ter que tomar uma decisão o mais rápido possível. E a ferramenta, eu acho que tem que ser assim, tirando um pouco do hype do Hadoop, tirando um pouco do hype das ferramentas, tem que olhar, resolver o seu problema pode ser um Excel, cara, então faz small data. Então, assim, ou Tableau, ou o Sense, que seja, qualquer ferramenta ela vai te ajudar. Eu acho importante você olhar para o teu negócio, tá, o que eu preciso responder para o meu gerente? Ele precisa saber quanto ele vai vender no mês que vem. Ah, então eu vou trabalhar com essa ferramenta, porque essa ferramenta modela melhor. Às vezes a minha máquina, eu uso o Nine de cabeceira junto com o R, junto com o Tableau, que são ferramentas de mercado e tal. Só que toda semana eu baixo uma ferramenta nova, porque de repente o Nine ele pode ser bom numa coisa. Mas um RapMiner, por exemplo, um outro analista consegue desenvolver melhor. Cara, vai aí e me ensina depois como é que funciona, sabe? O Marcos deixou eu falar 30 segundos só. Acho que eu queria só complementar uma coisa que acho que está em linha com o que você falou. Acho que porque a gente vê muita coisa, e é como o Dani falou também, acho que a gente gosta de ler e saber o que existe. Mas você tem que focar em resolver o teu problema. Pode crer.
Acho que essa é a grande questão. Por exemplo, puxa, eu sei para que serve o Spark, mas hoje lá na lente eu não tenho nenhum problema de captura de dados. Então, hoje eu tenho um problema o problema que eu tenho hoje para resolver é que eu tenho duas bases de dados em formatos diferentes e eu preciso integrar para fazer um score. O que vai me resolver isso? Vai ser o R, é o R que eu vou usar. Para não entrar nesse hype de não resolver nada. Então, focar no que tem um problema está necessitando naquele momento. Acho que isso, do que o contrário, do que tentar saber tudo para resolver o seu problema. Galera,